Olá, você é um ignorante? Você sabe definir o que é ser ignorante? É sobre isso que nós vamos tratar. Fique conosco. Bom, o que é ignorância? Há muitas formas de se definir ignorância. Há, por exemplo, a forma adjetiva de definir ignorância. Por exemplo, quando alguém tem algum temperamento e as pessoas definem esse temperamento adjetivando como ignorância. Por exemplo, alguém foi rude, alguém diz, fulano foi ignorante. Mas o que realmente define o termo ignorância? E como saber se você ou eu, se nós somos ignorantes? A primeira coisa a saber é o que significa ser ignorante. O termo ignorante veio do latim, o prefixo in significa negação, não. Ignécia significa conhecimento, ou seja, não conhecimento, alguém que desconhece algo. Isso é o sentido direto de ignorância. Agora, como no cristianismo a ignorância se manifesta? O apóstolo Paulo, inúmeras vezes, escreve combatendo a ignorância. Em Coríntios capítulo de número 10, ele inicia dizendo para que eles não ignorem o ensino que ele vinha dizer. No capítulo 12 ele diz, acerca dos dons espirituais não quero que sejam ignorantes. E inúmeras vezes, tanto em 1 Pedro também, o conselho para não ignorarmos o fato de que Deus está acima do tempo. Pois bem, o que eles, tanto Pedro como Paulo, quer instruir a igreja sobre a ignorância? É que ele está transmitindo uma informação e que essas pessoas precisam ter conhecimento. Existem alguns sinônimos sobre a ignorância. Tem o próprio desconhecimento e a idiotice, a insciência. As Escrituras falam em um momento sobre a importância do conhecer, ou melhor, o prejuízo de não conhecer. No livro de Oséias, nós temos a definição do que próprio Deus diz do prejuízo da ignorância. Oséias, no capítulo de número 4, no verso de número 6, o profeta declara, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei de Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Veja que o profeta Oséias define aqui o prejuízo da falta do conhecimento. Ele diz assim, olha, que o povo, ou o povo de Deus, foi destruído pela falta de conhecimento, ou a ignorância. Existe a ignorância passiva e a ignorância ativa. A ignorância, o desconhecimento, quando você não tem acesso a uma informação. E tem a ignorância ativa, que é quando você rejeita uma informação. Por exemplo, acontece quando alguém está fazendo alguma coisa que você desaprova, aí alguém vira para você e diz, não, ignora isso. Você está tendo uma informação, está ignorando essa informação. Então, aqui Deus, através de Oséias, o Senhor está dizendo, olha, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Neles não havia conhecimento. Aí ele completa da fonte do desconhecimento do povo, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejais sacerdote diante de mim.
Então ele declara que o sacerdote rejeitou o conhecimento. Aqui é a ignorância ativa, é aquele que teve uma informação e rejeitou essa informação. Então, o que define a ignorância em um servo de Deus? E não como adjetivo de sua personalidade, mas como definição de quem ele é. É o desconhecimento. O mesmo capítulo, no mesmo livro, Oséias, no capítulo 6, ele chega no verso de número 3, declarando assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A ignorância que havia sobre o povo que foi destruído e o sacerdote que ativamente rejeitou o conhecimento, a solução disso vem quando ele diz sobre um conhecimento progressivo na pessoa de Deus. Então, o conhecimento é de alguém. O verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em um determinado momento, as Escrituras dizem que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Existe um momento em que o Senhor, ele ignora a ignorância. E quando, em que momento, ele ignora esta ignorância? É pela transição de uma dispensação, quando você não sabia, para agora você sabendo. Quando eu agia pela minha ignorância, no desconhecimento, sem ter a informação, em pecado e desobediência, quando o conhecimento chega a mim, e agora, renovado pelo conhecimento, o tempo que eu vivi na ignorância, ele justifica através de Cristo, não considerando mais um fator relevante na minha vida. Tanto que ele muda a minha eternidade, desconsiderando o período em que eu desconhecia. Mas existem algumas outras coisas que as Escrituras colocam sobre o que conhece. Em alguns momentos, o próprio apóstolo chega a dizer: melhor fora não conhecer, do que conhecendo, rejeitar. Melhor fora amarrar uma pedra e ser lançado em um rio. Então, mesmo Deus que não leva em conta o tempo da ignorância, agora também considera a ignorância ativa, que é aquela que você tem a informação, mas a rejeita. Então, a definição é: o que é um cristão ignorante? É aquele que tem a informação e a rejeita, ou a não pratica. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo de número 7, ele define aqueles que estão ouvindo a sua palavra e qual é a sua condição daqueles que a escuta e a que não a escuta e a sua condição. Ele diz no verso 24: aquele que ouve as minhas palavras e as põe por obra, eu assemelho a alguém que edificou a casa sobre a rocha. Então ele define muito bem que o resultado daquele que ouve. Em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus define em uma parábola do semeador a ignorância. Ele diz sobre que o semeador saiu a semear, e a conclusão que ele tem da sua própria parábola é que este semeador que saiu a semear, esta semente é a palavra. E cada terra citada nesta parábola define as pessoas que escutaram a palavra dele. E uma caiu à beira do caminho, outra caiu em meio às pedras, outra em meio aos espinhos e outra em terra fértil. O que define o resultado não é somente a semente, mas a terra que recebeu a semente, ou a terra que não ignorou aquela semente. Talvez você tenha uma vida cristã,
Talvez você seja um evangélico, um bom evangélico, mas seja um ignorante. Talvez pode ser por um ignorante passivo, que é aquele que não tem a informação, ou você pode ser um ignorante ativo, é aquele que rejeita a verdade. Qual é o grande prejuízo disso tudo? É que a ignorância pode te levar a um prejuízo eterno. O Senhor Jesus, Ele é o conhecimento que você precisa ter. As Escrituras é o conhecimento que você precisa ter. Então, durante esses vídeos, eu vou falar coisas que você jamais poderá ignorar. Você não pode gostar delas, mas ignorar jamais. Em Isaías 53, Isaías define o Senhor Jesus sendo um homem ignorado por muitos. Um homem de dor, experimentado no trabalho, a qual as pessoas viravam o rosto. Então eu quero ajudar você a não ser um ignorante. Eu quero te ajudar a deixar a cauterização da mente e conhecer a verdade. Como deixar de ser um ignorante? Oséias, capítulo de número 6, verso de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Até a próxima.